passado, né? Principalmente a campanha da Luciana Genro, que foi muito linda, conquistou muitos corações. A gente vê que hoje o pessoal está crescendo muito. Por exemplo, lá em Sobral, na nossa página e no nosso grupo, várias pessoas por dia curtem, várias pessoas por dia pedem para entrar no grupo. A gente vê pessoas entrando no PSOL, a gente está passando por um processo de peneiramento, onde pessoas estão entrando no PSOL, vendo ele como alternativa, e a gente vê pessoas que saindo do PSOL, graças a Deus, que a gente vê essas pessoas saindo do PSOL e a gente está passando por esse processo de peneiramento. Então a gente tem essa possibilidade de ser uma alternativa eleitoral muito grande, né? Então a gente se pergunta que organização nós queremos ser, que tipo de organização nós queremos ser. Uma organização que seja ampla, que seja referência das lutas do dia a dia, e uma organização que não capitule, como as organizações passadas capitularam, né? Que não capitule já a história como as organizações passadas capitularam, e uma organização que tem um programa claro, um programa ideológico claro, um programa socialista claro, porque nós somos um partido ideológico, nós somos um partido socialista. Então, assim, fazendo menção à fala da Cecília, quando ela fala que nós não podemos, a gente tem que ter cuidado com o processo de filiação. Uma coisa que eu falei lá em Sobral, uma coisa que eu volto a falar aqui, é que a gente tem que ter cuidado, que nós temos sim que ser um partido de massas. Por quê? A revolução, ela não vai ser só de um grupo. A revolução, ela vai se dar pelas massas. E a revolução é, acima de tudo, disputa de consciência, ruptura de consciência. Porque a gente luta contra uma construção histórica de anos. A gente luta contra a desconstrução. A gente luta a favor de uma desconstrução que a gente aprendeu com os nossos babás, que a gente aprendeu com os nossos professores, que a gente aprendeu com os nossos pais. A gente sabe o quão difícil é o nosso processo de desconstrução. Eu, que sou mulher, sei como é difícil às vezes. Eu me pego muitas vezes, infelizmente, reproduzindo o machismo. Luto contra mim mesmo. Eu, que sou mulher, sei como é difícil o processo de desconstrução, né? Então, quando a Soraya fala que nós somos um partido plural, que nós somos um partido diverso, então, gente, é uma coisa que eu queria dizer, quando eu falo que nós temos que ser também uma alternativa eleitoral, apesar de não vamos nos resumir a um partido eleitoral, porque não somos só um partido eleitoral, sabemos o nosso papel de disputar a eleição, sabemos qual é o objetivo desse papel, mas nós somos, acima de tudo, um partido ideológico. Quando a gente fala que a gente é um partido plural, quando a gente fala que a gente é um partido diverso, então os nossos candidatos também têm que ser plural e também têm que ser diversos. Se a gente for ver a bancada do pessoal hoje, a maioria é de homens. Então, a gente tem que forjar o nosso partido até candidatos negros, até candidatos mulheres, até candidatos LGBTs. A gente tem um candidato LGBT, o Jean Willis, que foi eleito o melhor deputado estadual, federal. Melhor deputado federal do ano pela 3ª vez consecutiva. E isso é uma vitória. A gente é a melhor bancada do Congresso. Então isso é uma vitória, mas a gente tem muito mais que caminhar. A gente tem que ter mulheres na nossa bancada. A gente tem que ter negros e negras na nossa bancada. A gente tem que ter a representação dos oprimidos na nossa bancada. E não só homens na nossa bancada. Então a gente tem que ter essa missão também. A gente tem que ter esse objetivo também. E ter cuidado também de não nos tornarmos um partido eleitoreiro. De não filiar por filiar. Queremos filiar pessoas, então vamos fazer formação dessa pessoa. Imagina só uma pessoa vestindo a blusa do PSOL em alguma cidade, em algum canto, defendendo a redução da maioridade penal, defendendo, sendo homofóbico, sendo racista, sendo machista. Então nós temos a missão de formar essas pessoas, porque nós estamos desconstruindo mentes, nós estamos rompendo com um processo histórico de anos, que a gente sabe o quão difícil é essa ruptura. Então, quando a gente vive numa crise, que acima de tudo também é uma crise de falta de alternativa de esquerda, porque a gente sabe quão fragmentada a esquerda está, infelizmente, né? A gente tem que ser essa alternativa. Infelizmente, a gente ainda está nesse jogo da polarização PT-PSDB. Nós temos que sair desse jogo do mal menor, nós temos que sair desse jogo de polarização PT-PSDB. Nós temos que nos fazer alternativa. E nós vamos fazer alternativa e a gente está no caminho certo. A gente está com os movimentos sociais, a gente tá com o MTST, que é um grande referencial de luta.
a gente está com acesso com lutas. Então, a gente está se fazendo alternativa e temos que fazer muito mais. Temos que fazer muito mais alternativa. Na minha cidade, por exemplo, lá em Sobral, está acontecendo um processo de higienização das ruas. Praças lá em Sobral, que eram ocupadas por meninos da periferia, o Arco, por exemplo, Pracinha da FB, por exemplo, estão sendo higienizadas. Eles estão construindo quiosque, estão colocando polícia todo dia, e os meninos pobres e pretos e negros que ocupavam essa praça estão sendo presos, espancados e colocados de volta para os seus bairros, porque o direito de ir e vir deles barra na cor de pele deles. Então nós do PSOL, eu acho que isso também deve acontecer aqui em Fortaleza, nós do PSOL devemos estar envolvidos nesse processo. Nós do PSOL, que sabemos que a classe trabalhadora é uma classe diversa, devemos estar de acordo com essa diversidade da classe trabalhadora. Minha mãe, por exemplo, que é empregada doméstica, teve o salário dela reduzido, mas não teve a carga horária dela reduzida. Então eu vejo a amiga dela, que também é empregada doméstica, a amiga dela reclamando. Então, as nossas vidas miseráveis, que estão ficando mais miseráveis ainda, está incomodando essas pessoas. E se está incomodando essas pessoas e essas pessoas estão se questionando o que está acontecendo, então nós temos que usar esse momento para formar essas pessoas e conquistar essas pessoas para o nosso lado. Nós do Bloco de Esquerda, infelizmente aqui no Ceará, né, a gente devia ter mais uma tendência dentro do Bloco de Esquerda, que era o mesmo, mas infelizmente se recusou a participar do Bloco de Esquerda. A gente poderia ter esse lugar aqui mais lotado ainda. A gente tem uma missão. A gente tem a missão de fazer com que o nosso partido, futuramente, não tenha um bloco de esquerda, mas fazer com que o nosso partido seja todo de esquerda. Porque nós, a esquerda exige, no tempo que estamos hoje, a esquerda exige unidade. O mundo e a história clama para que sejamos coesos, sejamos unidos. Então, a gente tem que nos armar e apontar nossas armas para o nosso inimigo em comum, que é o capitalismo, que é esse sistema opressor. Nós temos que apontar para o nosso inimigo em comum e não para nós mesmos, e não para dentro, e não nos fragmentarmos desse jeito. A gente que compõe, né, a Frente Sem Medo, do Povo Sem Medo, por exemplo, e isso é um grande passo, mesmo estando na Frente Sem Medo, a UNE, que não representa os estudantes, alguns setores que defendem um governo que é indefensável, que traiu o seu povo, que teve a oportunidade de fazer reformas de base e elevar o nível de consciência das pessoas, e infelizmente não fez isso, tendo a oportunidade. A gente acertou essa medida porque, mais uma vez, estamos tentando criar unidade. E assim como estamos tentando criar unidade para fora, a gente tem principalmente que criar unidade para dentro. Porque se nem dentro tem unidade, como é que a gente vai se unir para fora? Então nós do Bloco de Esquerda temos essa missão de forjar o partido todo a ser de esquerda, e não ter um bloco de esquerda, mas o partido todo ser de esquerda. E quem não quiser que saia, assim como muitos estão saindo. E quem quiser que entre e se junte a nós. Eu queria só também dizer, para finalizar minha fala, que quando a Soraya falou, né, que eu lembrei que ela falou lá sobre a Grécia e sobre o Podemos, dizer para vocês também que no coração do imperialismo, lá nos Estados Unidos, nós, LSR, temos uma candidata que se chama Salwan, que ela é uma das mulheres mais perigosas dos Estados Unidos. É uma das mulheres mais perigosas dos Estados Unidos. Nós, Socialista Alternativo, que faz parte do CIT, Comitê Puro Internacional dos Trabalhadores, a gente começou com 30, 60 pessoas e hoje temos 600 militantes, com a perspectiva de, no final do ano, ter milhares de militantes. Então, se no coração do imperialismo está acontecendo isso, temos também não nosso, mas que é de grande referência também, o Ben Sanders, que é o candidato democrata dos Estados Unidos, que está com propostas anticapitalistas. Então a gente está vendo a oportunidade que temos de fazer uma revolução, de um processo revolucionário. E uma coisa que eu queria finalizar é que o mundo está cobrando isso de nós, porque a revolução ela tem prazo de validade. Nós não temos o tempo todo. O mundo está cobrando de nós porque o mundo está sendo destruído. E quando dizemos que nós somos socialistas, obrigatoriamente, indivisivelmente, nós também temos que ser ecossocialistas. Isso não é divisível.
Porque se eu sou socialista, eu tenho que ser ecossocialista, porque eu vou construir outra sociedade onde? Eu tenho que construir outra sociedade nesse mundo, na nossa casa. Então a gente tem que cuidar dela. Nós temos essa obrigação de cuidar dela. Por isso temos prazo de validade. E por isso, quando falam a frase de que ao revolucionário não cabe pressa, cabe sim. Tem que ter pressa sim, mas pressa com coerência e programa. Para que nós possamos fazer o que temos que fazer. E certo, e agora? Porque agora a gente tem uma grande oportunidade de nos fazermos alternativa e de ganharmos muitas consciências e de ganharmos muitas pessoas para as fileiras da nossa luta. É isso.